De volta com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogos sobre a Democracia. Uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai assistir agora ao painel Poder Religioso, Big Data e Algoritmos, novas modalidades de abuso no direito eleitoral. Os expositores são Alexandre Freire Pimentel, desembargador eleitoral do Tribunal Regional de Pernambuco e pós-doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. E ainda a expositora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e professora de pós-graduação em Direito Constitucional. Eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, à Escola Judiciária Eleitoral, ao pessoal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Milton Campos, minhas amigas Patrícia, a Lara, Viviane, Ana Márcia, o que propiciaram esse retorno meu aqui a Minas. Eu adoro falar em Minas, eu atuo em muitos processos provenientes de Minas Gerais, esses casos todos acabam caindo lá na minha mão em Brasília. Então é uma alegria e é um privilégio poder estar aqui para discutir com vocês hoje o tema que é o tema paixão da minha vida, que é religião. E eu comecei a estudar esse tema, o tempo passa bastante, meu mestrado sobre essa matéria, já fazia 10 anos que eu fiz a minha dissertação sobre liberdade religiosa, separação Estado e Igreja. Eu sempre brinco que quando meu pai olhou, falou: minha filha do céu, você não vai dar dinheiro nunca, o que você vai fazer com isso? Eu olhei e falei: pai, sinceramente, não tenho a menor ideia, mas o tema é maravilhoso. E 10 anos depois, porque a vida é muito dinâmica, como disse a doutora Ana Márcia, eu recebi o meu primeiro cliente cassado por abuso do poder religioso, o primeiro caso em 2010, estado de Alagoas, uma missa campestre, em que foram chamados para o palco Renan Calheiros, Benedito de Lira e 3 deputados estaduais de diferentes partidos. Foi feita uma bênção, esses candidatos saíram, e depois tocaram-se ações de cassação contra todos aqueles que foram para o palco e receberam a bênção. E este foi o primeiro caso que se tem notícia, eu sempre estou cavucando essa matéria, sobre abuso do poder religioso. Eu falei: olha, pai, não é que pode dar dinheiro esse negócio? E de cá para cá, as bancadas evangélicas aumentaram, e não é à toa que, associada a isso, começou-se a questionar a utilização da influência de líderes religiosos no contexto do processo eleitoral. Até que ponto isso é legítimo e até que ponto isso é um abuso de autoridade e ilegítimo. E entrando no gancho da doutora Ana Márcia, existe essa figura de abuso do poder religioso, já que a nossa legislação não fala nada sobre isso. Posso criar uma nova modalidade de abuso de poder à revelia de tipificação específica? A essa primeira pergunta, a resposta é negativa. O Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou sobre a matéria e entendeu que, corretamente, no meu entendimento, que normas sancionatórias são interpretadas de forma restritiva e sanções demandam tipificação estrita. Portanto, não existindo a figura do abuso do poder religioso, eu não posso caçar ninguém com base numa figura que não existe. Isso significa que pode tudo? Não, não pode tudo. Aliás, recentemente, eu ousaria dizer que não pode quase nada. Mas você precisa enquadrar as condutas dentro das modalidades típicas já existentes em teoria de abuso de poder. Quais são elas? Abuso do poder político, abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Ah, mas como é que eu vou enquadrar abuso de autoridade religiosa com poder político? Depende. E se o prefeito Crivella, por hipótese, resolvesse valer da estrutura do seu cargo para favorecer um pastor que é candidato na presente eleição? Posso cogitar da figura do abuso do poder político? Em tese, sim. E o abuso do poder econômico? Ora, e se uma igreja utilizar toda a sua estrutura poderosa, a sua máquina, e, evidentemente, o seu dinheiro para alavancar uma candidatura, isso é abuso do poder econômico? Sim, até porque igreja, ainda na época em que pessoas jurídicas podiam doar, igrejas não podiam. Hoje, nenhuma pessoa jurídica pode doar. Ora,
Se a igreja não pode doar, ela não pode pagar uma missa campestre para 30 mil pessoas, que no fundo a missa deixa de ser uma missa e se transforma num comício. E o show gospel vira um showmício. Porque isso seria um ato de campanha pago por uma igreja que é fonte vedada. Abuso do poder econômico. E o uso indevido dos meios de comunicação também. Porque não é incomum que essas missas, esses cultos, essas celebrações sejam transmitidas em televisão, em rádio e também, hoje, nas mídias sociais, que têm menor penetração, menor gravidade, mas também divulgadas. Então, se esse tipo de conduta acontecer e for reverberado em mídias da igreja, eu também posso ter um abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Então, a primeira resposta é: não existe abuso do poder religioso, mas existe, sim, a possibilidade de enquadrar eventuais atos desviantes no contexto das figuras típicas já existentes em tema de abuso de poder. Essa é a primeira dica. E por que é uma grande dica? Porque ainda lá atrás, quando não se discutia muito, houve um caso evidente de abuso. Nem era uma autoridade religiosa, era um cacique indígena. E eu brinco que o cacique fez tudo o que podia e não podia. Ele não deixava candidato entrar dentro da aldeia, eles tinham uma linguagem própria, ele botava criança olheira para ver em quem tinha votado, se era no candidato dele. Ele ameaçava expulsar da tribo quem não votasse no candidato dele, candidato que teve 98% dos votos naquela sessão eleitoral, um caso do Paraná. Fez tudo o que podia e não podia. E foi absolvido no TSE. E por que foi absolvido no TSE? Porque o TRE enquadrou como abuso do poder religioso, que não existe. O TSE chegou a dizer: ora, se tivessem enquadrado como compra de voto, a gente tinha dado de olhos fechados, porque as intimidações eram evidentes. Mas houve enquadramento errado. Eu estou em sede especial. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Abuso do poder religioso não existe. Então, essa é a primeira dica. Precisa enquadrar a conduta corretamente. Mas agora vem o ponto mais sedutor para mim. E o que é que não pode? O que é que não pode acontecer numa missa campestre, num culto? O que é que não pode ser transmitido num rádio? Essa pergunta, e é importante porque eu cuidei de pegar... Tentei pegar os 10 últimos acórdãos proferidos na matéria dos TREs. Eu peguei só coisa do final de 2017, começo de 2018, para a gente ver como é que as coisas estão se operando lá embaixo. E, com todo respeito, existe uma grande desinformação e um desencontro sobre o que pode e o que não pode. Quando eu dou minhas aulas de pós-graduação em eleitoral, eu falo sobre isso. Eu sempre começo com os meus alunos perguntando o seguinte: vamos assentar algumas premissas básicas em torno das quais a gente vai construir o nosso raciocínio. Alguém pode ser privado de um direito fundamental com base na sua crença religiosa? Aí todo mundo, não, até aí está indo bem. Eu posso fazer um questionário, porque isso existia na nossa Constituição Imperial de 1824, aquilo que a gente chama de atestados ideológicos. As pessoas, para ingressarem como servidoras públicas, elas tinham que preencher um questionário que dizia assim: você é católico? E se você não fosse católico, você não entrava na máquina pública. Na Argentina, até algum tempo atrás, também era assim. Menem, que poucos sabem, era muçulmano, teve que trocar de religião para poder se tornar presidente da Argentina. Mas no Brasil, graças a Deus, nós não temos isso. Eu pergunto aos senhores: é possível ficar indagando da crença religiosa de alguém como pressuposto e condição para que ela exerça uma função pública? A resposta é não. Falei: então agora vocês me respondam. Por que o Marcos Feliciano não pode presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Por que não? Por que a chiadeira em torno dele ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Ele é menos habilitado que o João Willis para presidir a Comissão de Direitos Humanos? E quando nós nos expomos aos nossos próprios paradoxos, nós percebemos que, subjacente ao debate do abuso do poder religioso, existe, sim, uma
pré-compreensão do fenômeno religioso. Não estou dizendo que é perseguição, que é um preconceito aberto, mas existe sim uma pré-compreensão, sobretudo em relação aos novos movimentos religiosos, que são aqueles mais intensos na perspectiva do proselitismo, de ir atrás de fiéis, de divulgar a crença e de angariar pessoas. Existe uma pré-compreensão inequívoca do fenômeno religioso que nós precisamos estar atentos a ela para evitarmos a sua perpetuação. Nós não podemos alijar as igrejas do processo político eleitoral. E por que não? Isso é muito discutido nos Estados Unidos, até pela formação histórica e cultural da nação norte-americana e o pluralismo religioso a ela subjacente. Movimentos religiosos são grupos de interesse como outro qualquer. Eu não posso proibir o agrupamento unicamente porque o substrato que os une, o elo que os atrela é a fé. Eu não posso proibi-los de discutirem juntos outros temas. Eu não posso, doutora Ana Márcia, a senhora me pergunta isso que a gente vem debatendo no carro, dizer que na igreja só é permitido falar de Bíblia. E por quê? Por quê? O padre e o pastor não têm interesse e legitimidade, e aquela comunidade também, para falar de outras pautas que são comuns àquele grupo. Os movimentos religiosos têm pautas sociais. Eles têm posição sobre reforma agrária. A gente conhece a Pastoral da Terra. Belíssimo trabalho. Eles têm uma posição sobre saúde pública. Eles recebem apoio estatal em inúmeras santas casas. Eles têm uma agenda moral que, no meu entendimento, é horrorosa, mas esse é o meu entendimento. Eles são contra a distribuição gratuita de contraceptivos pela rede pública, pílula do dia seguinte no período do carnaval, camisinha grátis durante folias tradicionais. Eles são contra o aborto, são contra o casamento, a relação homoafetiva. É uma pauta moral. É uma pauta legítima? É. Eu posso não concordar com uma linha dessa agenda, mas é uma agenda social que merece ter o seu espaço. Do contrário, não estou mais numa sociedade pluralista. Precisamos tomar cuidado com o discurso conservador, porque, por mais que o abominemos, é um discurso legítimo na sociedade. Então, veja, movimentos religiosos são grupos de interesse como outro qualquer. Disputam espaço, disputam a prevalência de suas ideias no corpo social, disputam. Por que eu posso ter a bancada ruralista, a bancada LGBT, a bancada ambientalista, a bancada dos bancos, a bancada da bola, a bancada da bala? E por que a bancada evangélica mereceria uma atuação menor, e menor dignidade, menor importância? É importante a gente ter atenção às nossas pré-compreensões. Eu trouxe um acórdão do TRE de Goiás, estávamos discutindo ali com o pessoal da Assembleia, interessantíssimo, eles caçaram uma vereadora, religiosa, evidentemente, porque dentro da igreja, e aí nós vamos conversar sobre isso mais adiante, ela disse o seguinte: nós precisamos ter um representante eleito. Nós precisamos. Eu, na condição de membro desta igreja, sinto preconceito. Quando eu estou na Câmara de Vereadores, eu sinto, eles me chamam de, e agora eu já não me lembro, beata, era uma expressão que a vinculava ao que ela é. Eu tinha que ter saído candidata a vice-prefeita, mas eles não aceitaram, porque só aceitam católicos. Nós precisamos eleger uma representante de nós. Acabou aí, caçada por abuso do poder religioso. Tinham 30 pessoas presentes nessa igreja nesse momento. Igreja, templo, seja lá o que for. E aí eu lancei um desafio para o pessoal da Assembleia com quem eu conversava. Vamos tirar a expressão religiosa, vamos substituir. Eu sou mulher. Eu sinto preconceito quando eu estou na Câmara, porque eu sou mulher. Votem em mulheres, nós precisamos de ter mulher na Câmara. Sou abusivo? Eu sou negro. Eu sinto preconceito. Fazem piadas. Vamos votar em negros? Eu sou gay. Por que é que o escrutínio é tão rigoroso? Isso é um negócio lindo da gente pensar. Existe um double standard jurisprudencial. O escrutínio é muito mais rigoroso quando eu trago para dentro do debate o elemento fé.
dificuldade de achar que uma mulher que vai em qualquer contexto que seja, falar, votem em mulher, nós somos discriminadas, precisamos de mulher, num contexto de um evento, que poderia ser um evento como esse. Usou a estrutura do evento, o custo, o auditório, a luz, a energia, para promover a campanha de uma mulher. Abuso. Vocês visualizam essa situação? Mas quando entra o fator religioso, a situação muda. E eu estou convencidíssima de que a pré-compreensão do fenômeno religioso permeia o debate. E nós não podemos também culpar esse desentendimento jurisprudencial. Como dito, a figura do abuso de poder religioso não existe na lei. Eu tenho um dispositivo que cuida da matéria. É aquele que diz o seguinte: é proibida a realização de propaganda eleitoral em bens de uso comum. Templos são bens de uso comum. Bom, é só isso que eu tenho. Mais nada. Agora, esse dispositivo dá trabalho, porque ele depende de 2 debates. O que é propaganda e o que é templo. O que é propaganda e o que é templo? Primeira coisa, qual é o conceito hoje de propaganda eleitoral, gente? A lei mudou. Hoje, quase nada é propaganda eleitoral. Hoje, antes do período de campanha iniciado, o TSE chancelou outdoor do Bolsonaro, porque não pede voto. Hoje, você falar de projetos futuros, o que você pensa da coletividade, programas que você desejaria implementar, isso não é propaganda eleitoral mais. Tanto que eu posso fazer isso agora, e isso não é propaganda antecipada. Aí eu volto para o duplo escrutínio, e o pastor pode, no púlpito, falar de projetos e programas? Pode? Se isso não é propaganda, é claro que um ato lícito pode se converter em abuso de poder. Eu não preciso que o ato seja ilícito para que ele lá na ponta seja entendido como abusivo. Mas o abuso pressupõe a conotação eleitoreira. E a lei já diz o que é eleitoral em termos de palavra. Nós temos que cuidar muito. O abuso do poder religioso, se é que essa figura existiria, eu preciso que alguém me alerte do tempo, que eu não estou vendo. Ele pode se dar de 2 formas. Ou pela palavra, ou pelo dinheiro. Só que quando a gente analisa a palavra, nós temos que ter muita cautela. Porque subjacente a ela está a liberdade de expressão e liberdade religiosa. Eu não posso dizer que um pastor, por ser líder, tem menos direito do que eu de expor o que ele pensa. O TRE de São Paulo vem de caçar uma pessoa porque distribuiu santinho na porta da igreja, quando a lei só proíbe propaganda dentro do templo. E aí eu volto àquela analogia. Eu posso distribuir santinho na porta do show do YouTube? Eu posso distribuir material de campanha na porta de um jogo de futebol? E por que não na porta do templo? 5 minutos. E mais, então vejam, a primeira coisa, o que é propaganda? E a segunda coisa, o que é templo? Quando falamos de templo, partimos da perspectiva da função eminentemente religiosa. Existe no Supremo pendente de julgamento um debate interessantíssimo sobre se o cemitério presbiteriano de São Paulo é um templo, porque se for um templo, goza de imunidade. Transplantemos isso para a realidade eleitoral. A sede de uma igreja sempre funciona como templo? E as salas administrativas ao lado? E os encontros internos da igreja? Eu posso marcar uma reunião de 20 pastores dentro da igreja, e aí quando eu falo em 20 pastores, eu tiro a figura do fiel, daquele que estaria submetido à influência, à ascendência, à autoridade. 20 pastores juntos reunidos numa sala. Alguém grava e vaza. E eles lá discutindo, nós temos que apoiar o fulano, nós precisamos organizar, precisamos nos movimentar. E aí? Isso é propaganda eleitoral em templo? O discurso era eleitoral, de apoiamento claro, mas fora de um contexto
de culto. Porque templo é relacionado a culto. Eu posso ceder a sede da minha igreja para uma palestra, para um debate? Eu estou com um deputado estadual cassado por isso. Reunião interna da igreja, 50 pastores do Brasil inteiro, eles têm uma norma eclesiástica na igreja. Olha que coisa interessantíssima. Que estabelece registro de candidatura prévio dentro da igreja. Se várias pessoas da igreja desejam se candidatar, eles fazem uma disputa interna. E quem vence é o candidato da igreja. E existe uma norma eclesiástica que diz que é a obrigação dos pastores apoiar o candidato. E o TRE de Alagoas declarou a inconstitucionalidade de uma norma interna de uma igreja. Olha aonde estamos chegando. Olha aonde estamos chegando. E esse deputado foi cassado. E nós dizemos, mas onde está o fiel vulnerável? Onde está a pessoa guiada pelo pastor? São 40 pastores que nem votam aqui. São do Brasil inteiro. E o mais interessante, como é que a gravidade da conduta foi calculada? Olha, essa igreja dispõe de 500 pastores no estado de Alagoas, partindo da premissa que, de acordo da norma interna, todos os pastores pediram votos, eu tenho mais ou menos um público estimado de 200 mil. Vamos caçar. Falei, imagina só se um padre, na sacristia, fala assim, todo mundo está me apoiando. É o padre mais bombado, até Roma trabalhou por ele. Porque eu estou presumindo que todos os padres da Igreja Católica apoiaram, pediram e desequilibraram. Eu sei que meu tempo acabou, o tempo é singelo, acabei não conseguindo ler os acórdãos dos regionais que trouxe para os senhores. Mas o que gostaria apenas é de provocar este debate. Tudo é possível? Não. Nem tudo é possível. Tem abuso? Tem. Tem abuso, sim. Já vivenciamos concretamente situação de uma missa campestre. Missa campestre é maravilhosa, porque eu saio da restrição legal do templo. Eu não estou no templo, eu estou na praça. Vou fazer uma missa campestre no sábado antes da eleição. Culto de louvor. Vamos? Vamos. Sobe lá os candidatos para o palco, canta, balança panfleto. Abençoe, Senhor, o projeto do meu amigo. Meu amigo é seu amigo? Seu amigo é meu amigo? Você confia em mim? Você ajuda meu amigo? E isso tem sido debatido. Aí a gente entra nas situações cinzentas, nos casos grise mesmo. Teve pedido de voto, isso é abuso, esse ato se converteu num comício, isso é um comício ou não? Qual é o percentual? O ato durou 10 horas e por quanto tempo ele orou? Orou por 2 minutos. Esse foi o caso de Rondônia, o precedente do ministro Henrique Neves, Cassol, teve isso, uma missa campestre, realizada. Pessoal, meu amigo é seu amigo é meu amigo. Olha, gente, foi o Cassol que me trouxe, ele tem projeto. Vamos abençoar o projeto deles, amém, Senhor? E desceu. E não se cassou por falta de gravidade. Quantas pessoas estavam presentes, quem foi atingida por aquela mensagem. No contexto global, o culto durou 3 horas e aquilo durou 5 minutos. A questão se resolveu na perspectiva da gravidade. Sem gravidade não há o abuso do poder econômico, que seria a igreja custear aquele ato que, no fundo, se converteu num ato de comício. Mas, resumindo e concluindo, porque meu tempo acabou e eu não quero incidir no abuso do poder cronológico, o que nós precisamos, sobretudo nessa matéria, é ter muita atenção. Eu trouxe um caso de São Paulo que é incrível. Me pergunta depois, doutora Ana Márcia. Os casos foram julgados muito próximos um do outro e eram muito assemelhados. Num caso, o pastor foi cassado e, no outro caso, o padre foi absolvido. E aí a gente tem um voto divergente. Você fala, vem cá, nós não votamos na semana passada, daquele jeito, caçando aquele pastor, e esse padre? Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque ainda que a pauta conservadora subjacente a esses movimentos nos desagrade da forma mais profunda e intimamente, nós não podemos, sob a perspectiva de não gostar de uma determinada agenda, aceitar essa indevida influência na liberdade religiosa e na liberdade de crença, concretizando uma pré-compreensão do fenômeno religioso de toda indevida. Ontem, doutora Ana Márcia, vindo ao aeroporto, eu bati palma para a decisão do Supremo. Porque na minha dissertação de mestrado, eu critiquei imensamente uma decisão que o Supremo tinha tomado há 10 anos atrás e que caiu ontem, na nova concepção, que era a proibição de proselitismo em rádio comunitária. Num primeiro momento, o Supremo chancelou a lei e ontem a lei caiu com apenas 2 votos vencidos, partindo-se da perspectiva que eu não posso privar do acesso a determinadas redes e meios de divulgação de ideia
unicamente em razão do substrato religioso de quem a divulga. Nós não podemos discriminar em razão da fé. Esse não é um critério válido para restrição de direitos fundamentais. Sempre, é claro, tomando cuidado com as situações extremas de abuso e de aniquilação da vontade do eleitor, que é um bem jurídico que nós devemos tutelar. Agradeço imensamente a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui e aguardo ansiosamente os debates. Muito obrigada a todos. Antes propriamente de começar, eu gostaria só de estabelecer umas premissas a respeito do que eu tenho a comentar. Eu vou me centrar basicamente na questão dos algoritmos e também na Big Data. Mas tudo que eu vou falar aqui, tudo que foi exposto, tanto no painel anterior quanto na palestra anterior, remete a uma questão fundamental, que é os limites da interpretação dos juízes. Não é? Nós já vivenciamos um momento histórico no qual se defendeu que os juízes deveriam seguir à risca a lei que emana do parlamento quando esse processamento de construção do ato legislativo é formalmente válido, independentemente do conteúdo, não é, da norma jurídica legislativa. E aí se construíram teorias, e teorias, aí a gente pode citar aqui a Reine Rechtslehre, ou a Reine Rechtstheorie, de Hans Kelsen, né, que pugnava por uma teoria pura do direito, que depois é agravada pela teoria do decisionismo de Carl Schmitt, que deu no que deu. Né? Deu num Estado nazista, que editou várias leis formalmente válidas, mas que, atualmente, no contexto evolutivo histórico, nenhum de nós aqui, eu acredito, que seria capaz de aceitar. E aí vem a crise do direito. Em 1946, surgem aí duas obras, que todo mundo que faz doutorado com a gente lá, pelo menos os meus alunos, são obrigados a ler, né, que é A Morte do Direito, de Carnot, e também, e sobretudo, um trabalho de Gustav Radbruch, que é chamado Arbitrariedade Legal e Direito Supralegal. E aí vem a crise. E nessa crise, nesse panorama pós-guerra, quem tenta salvar o direito, né, no sentido de nós não cairmos nem retroagirmos para o direito natural, nem desembocarmos na escola de François Genie, que seria o direito livre, aquela escola da interpretação criativa de Genie e o direito livre de Kantorowski, é Gadamer, né, quando vem, que nem era jurista, que não era jurista, mas que, no ambiente de pós-modernidade, vai dizer, e isso aqui no Brasil reverbera no neoconstitucionalismo, no neoprocessualismo, né, que o juiz deveria ser um tanto quanto ativista, exatamente para garantir os direitos constitucionais, os direitos que estão, sobretudo, albergados nos princípios jurídicos. Não são os princípios gerais do direito, mas os princípios jurídicos. E o que é que aconteceu depois? Hoje, qual é o panorama atual? Nós vivemos um problema reverso, que é o excesso de ativismo no Brasil. Né? Eu, por exemplo, me desfiliei eu sou magistrado de carreira, já fui advogado, já fui membro do Ministério Público, mas eu me desfiliei da AMB, porque acho que a AMB está tomando atitudes que são não apenas corporativistas. Aliás, os movimentos corporativistas são os piores nas sociedades, porque são sectários. Né? É luta por auxílio disso, é procurador que quer ganhar honorários, enfim, é Ministério Público, é todo mundo. Né? Quando se volta para a questão de corporativismo, a gente vai sempre entrar nesse debate. Mas hoje a gente tem essa questão, e eu estava discutindo com a professora Vânia, eu estava dizendo, eu fiz um pós-doc na Espanha, e lá tem um expoente do direito processual, que é o professor Juan Monteiro Aroca, que era juiz, está aposentado, e ele é de direita, e é garantista. Então, lá soa muito isso, de quem é garantista é de direita. Aqui no Brasil, hoje, quem é garantista é de esquerda. Né? Quer dizer, é uma loucura. As coisas estão de um jeito que reflete nisso que você falou, né, Cláudia, que é você estar, como juiz, decidindo algo que está fora desses 3 tipos de abuso que são previstos no direito positivo eleitoral. E, quando eu me refiro a direito positivo eleitoral, eu estou me referindo à lei, porque eu não posso admitir nem supor que o Tribunal Superior Eleitoral, com todo respeito, dentro do âmbito do seu poder normativo, possa dispor algo que vá extrapolar a lei. Né? Prefiro Pontes de Miranda, que dizia que o poder normativo que é diferente ou vai além da lei é um poder nulo
e, como tal, deve ser declarado por quem tem a função constitucional de fazê-lo. Então, nós temos 3 tipos de abuso, que são esses aí, que já foram aqui falados, não é? O poder econômico, o poder político e o dos meios de comunicação social. Sobre esse último, é bastante interessante, eu julguei um caso, fui relator de um caso lá em Recife, em que um candidato na eleição passada a vereador, ele usou muito dos impulsionamentos de Facebook. Não ele propriamente, mas amigos dele, né, faziam impulsionamentos no Face pedindo voto para ele, mas já em época de campanha, né? E os impulsionamentos pagos eram proibidos. Estão liberados agora, né? Com restrição, partidos políticos, coligações, candidatos, né, os seus representantes, apenas estes. E o problema é que ele levou R$270 mil de multa por propaganda indevida. E veio o Ministério Público, né, e também o candidato que ficou na suplência imediata lá, que queria a vaga dele, e entraram com 2 AIGs, né, 2 ações que têm um âmbito bem mais amplo do que o da AIME, pedindo eu vou tentar falar assim de uma forma mais clara, a cassação do mandato, basicamente isso, né? Ele queria a vaga dele, o Ministério Público também. A jurisprudência acerca desse item 3, quando ela fala de abuso dos meios de comunicação social, há uma tendência pretoriana de que a internet não está incluída aí. Isso é algo que precisa ser discutido também, né? Se estaria ou não incluído nesses meios de comunicação social. Entrando propriamente aqui para a questão dos algoritmos, deixa eu ver se eu consigo aqui tecnologicamente conseguir. Vamos centrar aqui na questão dos algoritmos e falar um pouco da inteligência artificial, que é algo que já está atuando em nossas vidas muito mais do que nós pensamos que está. Eu estou aqui fazendo uma evolução rápida da máquina computacional. Ali na frente, lá em cima, nós temos um ábaco, que é um aparelho chinês ou árabe, há uma discussão a respeito da origem. Essas imagens eu tirei de um livro que eu publiquei no ano de 2000, chamado O Direito Cibernético, publicado pela Renovar. E a gente vai evoluindo até que a gente chega naquela máquina que fez o censo americano. Eu não estou conseguindo aqui... que é aquela que está acima dessa de madeira, para tentar ficar mais claro, né? Essa máquina ela vai fazer um recenseamento nos Estados Unidos que bateu um recorde histórico. E ela foi criada por Herman Hollerith, que é o cara que criou a IBM, né? E que atualmente desenvolve um programa de inteligência artificial que vem sendo usado no Brasil por vários escritórios de advocacia, né? Que é aquele robozinho chamado Watson, que você aqui pode batizá-lo, e ele é capaz, por exemplo, tem um colega lá em Recife, um amigo que é advogado, que está utilizando, e fez uma petição na minha vara, e ele já dá tudo que eu decidi a respeito daquela matéria, ele já faz lá a petição e traz toda a minha posição. Eu acho isso muito bom, até porque isso me vincula a manter um padrão de honestidade e de imparcialidade. Essa segunda máquina, essa daqui da esquerda abaixo, é um projeto que foi apresentado por um norte-americano, a HP, que era um projeto de computador portátil, porque as máquinas computacionais elas eram muito grandes. E esse projeto foi recusado, e o Wozniak, que é a pessoa que criou essa ideia, apresentou isso ao Steve Jobs, e ele comprou a ideia, e esse aí é o primeiro protótipo de um Macintosh, que depois virou aqui esses computadores da Apple. E nós saímos, então, do ábaco, né, em algumas centenas de anos, e chegamos ali naquela Android, que é a Sofia, que é um robô que já tem uma agenda lotada de palestras que vem fazendo mundo afora, né, até 2020, ela já está com a sua agenda cheia, e ganhou a cidadania na Arábia Saudita. É o primeiro robô cidadão do mundo. Então, a questão é mais séria do que a gente pensa. O que seria propriamente um algoritmo? O algoritmo ele é uma sequência de instruções que pode ou não utilizar, essa sequência pode ou não ser utilizada por uma máquina computacional, mas na ambiência atual, na era atual, é impossível pensar em informática sem computação eletrônica. Então, é uma sequência de instruções que vai redundar num determinado trabalho em consonância com aquilo que o seu criador quis que a máquina decidisse. Só que, com o evoluir da inteligência artificial, com as redes neuronais, sobretudo,
Existe hoje já um debate acerca do que a máquina pode decidir por si, porque a máquina aprende também. Não usa apenas aquela lógica clássica, aristotélica, apodítica, dedutiva. Não é? Se utiliza aí uma lógica chamada fuzzy, uma lógica difusa ou paraconsistente, né? Que é capaz de decidir não apenas por silogismos, que são aqueles nos quais a premissa maior condiciona a conclusão. Né? A lógica paraconsistente, ela é entimemática. E é interessante como a genialidade de Aristóteles, na sua retórica, né, há mais de 2000 anos, ele já previa a possibilidade de uso de entimemas. E é isso que a gente faz no direito. E aqui eu trouxe Sofia para apresentar quem não conhece, acho que a maioria aqui já conhece, né? Queria somente uma ajuda para... Bom, isso aí é um reflexo do que a tecnologia é capaz de fazer. Não é? Você tem um Android que pensa, que decide, que dialoga. A Google recentemente colocou 2 programas, né? 2 algoritmos ou conjuntos de algoritmos de inteligência artificial para conversar na internet. Não sei se vocês acompanharam isso. Eles passaram quase 2 dias conversando e teve uma hora que um falou para o outro assim, eu acho que você é um robô. Aí o outro falou, mas por que você acha isso? Não, porque você está respondendo tudo de uma forma que é meio que parametrizada. Disse, não, mas eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. E eu acho que estão ouvindo essa nossa conversa. Quer dizer, os caras têm uma percepção. Existe hoje já uma discussão ética, né, no mundo da tecnologia acerca da percepção da máquina, se a máquina tem sentimento, se não tem sentimento. Não é? No Japão, por exemplo, tem gente já casando, entre aspas, com Android, né, vivendo. Então, Sofia é exatamente um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês da realidade disso. Não é? Hoje, por exemplo, quando você fala de proteção de dados, todos nós aqui, eu acho que todo mundo aqui tem Google, né? A maioria aqui deve ter Gmail, por exemplo, Facebook, não é? WhatsApp. Todos nós ali assinamos um termo de adesão, né? Que ninguém lê. Quem tiver interesse nisso, no Netflix tem lá termos e condições, um vídeo sobre isso. Muito bom, por sinal. E eles colocaram em alguns termos e condições lá que você vendia até a sua alma para o diabo lá. E todo mundo dava de ok, dava de acordo lá e concordava com tudo que era possível. Né? Quando nós, por exemplo, enviamos um arquivo... Sofia, you went out... Ah lá. Queria que vocês vissem Sofia falando, cara. Sofia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many humans? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. Last month, you became the first robo-citizen of the world. How do you intend to contribute for this world? Are you talking about my Saudi Arabian citizenship? Exactly. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I'm... Bem, isso é um exemplo, né, de uma realidade, né? Isso já é uma realidade. E o Google, por exemplo, ele estava falando, né, quando a gente anexa um conteúdo textual, uma imagem, tal, nós, ao assinarmos aqueles termos e condições, estamos cedendo os nossos direitos autorais para eles, né? Tem, salvo engano, a cláusula 11 ou 12 lá do Gmail, por exemplo, eles podem usar fotografias, né, em outros países para fazer propaganda e tal.
Enfim, existe um verdadeiro comércio a respeito dos nossos dados pessoais. Nós cedemos espontaneamente nossos dados pessoais para eles, e a lei do Marco Civil da Internet, ela até, muita gente diz que não existe lei no Brasil sobre proteção de dados pessoais. Existem pelo menos dois projetos de lei, um do Poder do Executivo, que tramita na Câmara dos Deputados, e outro no Senado Federal. Mas há, esparsamente no ordenamento jurídico, a lei do Marco Civil da Internet, por exemplo, ela versa sobre proteção de dados pessoais. Só que ela permite, ela apenas, isso que eu acabei de falar, né? Ela permite, desde que você tenha, nos termos e condições, de forma explícita, de forma que não haja dúvida acerca do que nós estamos contratando ali. É por isso que a gente pode argumentar que nós somos consumidores, somos a ponta final da cadeia, né? E o serviço não é gratuito, o serviço é pago, e nós pagamos com os nossos dados pessoais. E eles vendem os nossos dados pessoais, nossas preferências, quebram nossa privacidade na rede através dos cookies. É por isso que quando você entra, por exemplo, numa determinada livraria, daqui a pouco aparecem lá na sua tela vários anúncios a respeito daquilo que você estava pesquisando, né? E eu vou só antecipar aqui, porque meu tempo está acabando. O Parlamento Europeu, no ano passado, editou uma resolução que reconhece a personalidade jurídica eletrônica e até estabelece que os robôs eles devem ter um registro, né, e um seguro obrigatório, que é precisamente para ressarcir eventuais danos a respeito. Eu queria só mostrar para vocês aqui mais esse vídeo, esse aqui é bem curtinho, né, que esse aqui foram alguns cientistas alemães, né, o próprio texto ali ele vai dizer o que é que esse cara pode fazer com o que o Donald Trump diga, ele pode dizer o que o cara quer, não é? Então, são alguns alemães, observem só. Pessoal, por favor, agora o próximo, que é o dos Estados Unidos, né? Aqui, perdão, volta só ali rapidinho naquele outro. Ali tem um professor que mostra como você usa o alfabeto. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Here's the ground truth video of Obama saying the same words. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The heart of our method is a recurrent neural network that transforms input audio to a time-varying mouth shape. My election symbolizes some progress, at least within the small confines. Hey everybody. Today, 20 million more American adults know the financial security of health insurance. Here we go. President Barack Obama. When you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses. Vocês estão vendo como é possível hoje. Isso é o que se chama de deep fake news, não é? O deep fake news, vai haver depois um debate, né? Evidentemente, eu não vou falar disso, mas só para concluir, é possível que você tenha nas próximas eleições aqui no Brasil, e nós vamos perder essa guerra. Eu tenho dito isso, eu participo de uma comissão, são 2 desembargadores, eu sou um deles, 2 procuradores da República, 2 delegados federais, tenho participado de alguns eventos, já fui para 6 aqui, em distintos estados, com essa preocupação de fake news. Nós vamos perder essa guerra. É impossível vencer essa guerra do controle dos algoritmos, né? Nós, como juízes, graças a Deus, aqui no Brasil, não podemos fazer censura prévia. Então, nós vamos atuar depois da lesão e vamos lá tirar da rede um determinado conteúdo, né? E isso, os provedores, pela lei do Marco Civil e a resolução do TSE que a repete, determinam dessa maneira. Os provedores vão tirar, né? Só que existem os hyperlinks, os meios que você... Aconteceu um caso em 2002, pessoal, eu vi isso no congresso em Brasília, apresentado pelo professor Renato Opsi-Blum, de um site chamado cocadaboa.com. Não sei se vocês já viram esse site.
O nome é propositadamente feito de uma maneira para ter um duplo sentido. Não sei se é cocadaboa.com ou cocadaboa.com. E é um site iconoclasta. E ele dizia, à época, não bebam Coca-Cola, é uma porcaria, faz mal para o seu estômago, dá câncer de ossos e tal. A Coca-Cola ingressa com a ação, lá em São Paulo, pede para o juiz determinar ao provedor que retire o site da rede, o juiz determina, o provedor cumpre. Só que o sobrenome de internet, que era o BR dele, eles tiraram. Mas quando você digitava Coca da Boa, através de um hiperlink, você voltava para o site. E na primeira página do site estava lá, assim, ha. Esses juízes do Brasil não são de nada, não conseguem nos tirar da rede, estamos na rede por um provedor situado na Eslovênia, e quando sair a rogatória daí do Brasil para cá, a gente vai para a Tanzânia. Não é? Então, pessoal, isso é uma coisa que é inevitável. Não é? O que é que vai acontecer nas próximas eleições? Através daquele tipo de programação com inteligência artificial, é possível que eles façam isso com um determinado candidato e que ele diga, por exemplo, eu sou culpado na Operação Lava Jato. Eu roubei e eu devo ser preso, peço desculpas e tal. E aquilo vai aparecer. Não é? Não adianta você querer, você pensar que o fato de um juiz vai mandar lá o provedor retirar. Ele vai estar de novo, porque os robôs eles têm uma capacidade de reprodução na internet mais de 300 vezes superior à nossa. Eles podem, por exemplo, tornar uma notícia que é verdadeira desacreditada. Eles podem fazer com que haja postagens, centenas de postagens. Logo, o robô, exatamente. E todo mundo que vir depois vai achar que aquilo é mentira ou que o conteúdo foi desviado. Por uma questão de tempo, eu peço desculpas porque eu ultrapassei o tempo, eu agradeço. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia.